Nas sombras das muralhas da antiga Babilônia, um homem idoso carrega um peso que vai muito além da administração de um império. Daniel, o profeta exilado, já não interpreta apenas os sonhos de reis pagãos. Ele agora recebe visões diretas do trono do Altíssimo. O que está prestes a ser revelado não é apenas história antiga, mas um roteiro detalhado do futuro da humanidade, estendendo-se até o fim dos tempos e o julgamento final. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Prepare-se para uma jornada que transcende os séculos. Do capítulo 7 em diante, o livro de Daniel muda drasticamente de tom. Deixamos para trás as covas dos leões e as fornalhas ardentes para adentrar o santuário das profecias apocalípticas. Aqui, impérios são bestas selvagens, e o tempo é contado em semanas de anos. Estas são as visões que deixaram o próprio profeta doente e espantado, segredos que foram selados para o tempo do fim. Estamos no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Enquanto o profeta dormia, os ventos do céu agitavam o grande mar, um símbolo das nações gentias em tumulto. Deste caos, 4 grandes bestas emergem, cada uma diferente da outra. Esta não é uma fábula, é a ascensão e queda das potências mundiais descritas com precisão cirúrgica antes mesmo de existirem. A primeira besta é como um leão com asas de águia, o Império Babilônico, mas observe a visão se transformando. As asas do leão são arrancadas e ele é forçado a ficar de pé como um homem. A glória de Nabucodonosor se desvanece, dando lugar a uma segunda besta, semelhante a um urso, que se levanta de um lado. Com 3 costelas entre os dentes, ela recebe a ordem: levanta-te, devora muita carne. Este é o Império Medo-Persa, voraz e cruel, conquistando a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. A profecia avança rapidamente. Eis que surge outra besta, semelhante a um leopardo. A velocidade é sua marca registrada. Nas costas, 4 asas de ave. No pescoço, 4 cabeças. O domínio lhe foi dado. Aqui vemos a ascensão meteórica da Grécia sob Alexandre, o Grande. Nenhum exército poderia acompanhar sua marcha, mas seu reino não permaneceria unificado, fragmentando-se em 4 direções, exatamente como as 4 cabeças prediziam. Então, a noite se torna mais escura. Daniel vê a 4ª besta, terrível, espantosa e sobremodo forte. Ela não se parece com nenhum animal natural. Tem grandes dentes de ferro, devora, faz em pedaços e pisa o que sobra. Diferente de todas as anteriores, ela tem 10 chifres. Este é o Império Romano em sua força esmagadora, mas a profecia aponta para algo que vai além da Roma dos Césares, alcançando um futuro distante. Enquanto Daniel observava os chifres, eis que surge outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros caíram. Neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Este pequeno chifre representa um poder político e religioso que faria guerra contra os santos e tentaria mudar os tempos e a lei. A tensão aumenta, o cenário terrestre parece dominado pelo mal, mas o céu está prestes a responder. A cena muda abruptamente da terra para o céu. Tronos são postos. O ancião de dias se assenta. Sua veste é branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Seu trono é de chamas de fogo. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. O tribunal se assentou, e os livros foram abertos. O julgamento divino interrompe a arrogância da besta. Daniel continua a olhar por causa das grandes palavras que o chifre falava. Ele vê a besta ser morta e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O domínio das outras bestas já havia sido tirado, mas a esta, o fim é definitivo. E então, nas nuvens do céu, vem um, como o Filho do Homem. Ele se dirige ao ancião de dias e é trazido diante dele. A este Filho do Homem foi dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Aqui, no coração do Antigo Testamento, vemos a promessa messiânica em sua forma mais majestosa.
a vitória final de Cristo sobre os reinos corrompidos deste mundo. No capítulo 8, a visão muda de local para a cidadela de Suzã. Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro. Ele marrava para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe. Este carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. Mas de repente, um bode vem do ocidente, sem tocar no chão, com um chifre notável entre os olhos. O bode, representando a Grécia, ataca o carneiro com fúria terrível, quebrando seus 2 chifres e lançando-o por terra. Mas, no auge do seu poder, o grande chifre do bode se quebra, e em seu lugar surgem 4 chifres menores. Daqui sai um chifre pequeno que cresce muito para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Ele se engrandece até o exército do céu e lança por terra a verdade. Este poder profanaria o santuário e tiraria o sacrifício contínuo. Daniel ouve um santo perguntar: até quando durará a visão? A resposta ecoa através dos séculos. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta profecia específica nos conecta com a história de Antíoco Epifânio, mas também lança uma sombra profética sobre os eventos do tempo do fim e a restauração final da adoração verdadeira. Chegamos ao capítulo 9, um dos momentos mais profundos de toda a Escritura. Daniel entende pelos livros de Jeremias que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Ele não presume, ele ora. Ele confessa os pecados de seu povo, de seus reis e de seus pais. É uma oração de humilhação total, reconhecendo que a justiça pertence a Deus, mas a nós, o corar de vergonha. Enquanto Daniel ainda falava em oração, o homem Gabriel, que ele tinha visto na visão anterior, voa rapidamente e o toca na hora do sacrifício da tarde. Gabriel veio para dar sabedoria e entendimento. Ele traz a profecia das 70 semanas, a espinha dorsal da escatologia bíblica. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, diz o anjo, revelando o cronograma divino para a redenção. O objetivo dessas 70 semanas é monumental: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. O anjo divide o tempo, 7 semanas e 62 semanas até ao Messias, o príncipe. As ruas e as muralhas de Jerusalém seriam reconstruídas em tempos angustiosos, cumprindo-se na era de Neemias e Esdras. Mas a profecia traz uma revelação chocante. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aqui está a predição da morte de Cristo na cruz, séculos antes de acontecer. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu tragicamente no ano 70 d.C., quando as legiões romanas de Tito arrasaram Jerusalém. Resta, porém, uma última semana, a 70ª. O texto diz que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esta semana final é o período que muitos estudiosos identificam como a Grande Tribulação, onde um líder mundial, o Anticristo, trará uma falsa paz antes de desencadear a desolação final sobre a terra. No capítulo 10, a cortina do mundo espiritual é rasgada. Daniel, após 3 semanas de luto e jejum, vê um homem vestido de linho, cujos lombos eram cingidos de ouro fino. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago. Daniel cai sem forças. A figura celestial revela que, desde o primeiro dia em que Daniel aplicou o coração a compreender, suas palavras foram ouvidas, mas houve uma batalha. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, diz o ser angelical. Esta é uma das revelações mais claras sobre a guerra espiritual na Bíblia. Existem principados demoníacos por trás das nações terrestres. Foi necessário que Miguel, um dos primeiros príncipes, viesse ajudar. Isso nos mostra que a história humana não é apenas política, é o reflexo de um conflito cósmico nas regiões celestiais. O ser celestial veio fazer Daniel entender o que há de acontecer ao seu povo nos derradeiros dias. Ele anuncia que, após a batalha com o príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia.
O capítulo 11 então detalha séculos de guerras entre o rei do norte e o rei do sul, as dinastias Seleucida e Ptolomaica, com tal precisão que os céticos tentaram argumentar que foi escrito depois dos fatos. A narrativa profética descreve alianças quebradas, casamentos políticos falhos e traições à mesa de negociações. Reis se levantarão, grandes exércitos serão varridos como água, mas o foco se estreita em um homem vil, que obterá o reino com lisonjas. Ele não terá respeito pelos deuses de seus pais, nem pelo desejo de mulheres, mas honrará o Deus das fortalezas. Ele agirá contra a Santa Aliança. Este rei fará o que lhe aprouver, engrandecendo-se sobre todo Deus e falando coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Ele prosperará até que a indignação se complete. Entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os principais dos filhos de Amon escaparão da sua mão. Ele estenderá a mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Mas notícias do Oriente e do Norte o espantarão. Ele sairá com grande furor para destruir e extinguir a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Contudo, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Aqui, a figura histórica se funde com a figura escatológica do Anticristo, marchando para sua destruição final no Armagedon. E chegamos ao clímax no capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É a tribulação final, mas a promessa é clara. Naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A profecia avança para além da morte física. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel apresenta uma das mais claras esperanças de ressurreição no Antigo Testamento. Os sábios, aqueles que entendem e ensinam a justiça, resplandecerão como o fulgor do firmamento e como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel, porém, recebe uma ordem estranha. Encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. O conhecimento aumentaria, muitos correriam de uma parte para outra. Estamos vivendo dias onde a velocidade e a informação explodiram, um sinal claro de que o selo está sendo removido. O profeta ouve dois seres conversando sobre o tempo do fim. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Daniel ouviu, mas não entendeu. Ele pergunta: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? A resposta é consoladora e misteriosa. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente e não entenderão, mas os sábios entenderão. Há uma contagem regressiva para a bênção final. Bem-aventurado o que espera e chega aos 1335 dias. A promessa final para Daniel é pessoal. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O profeta idoso pode descansar na morte, sabendo que se levantará novamente. A história não está à deriva. Ela tem um mestre, um juiz e um redentor. As profecias de Daniel, do capítulo 7 ao 12, formam o alicerce para entendermos o Apocalipse e o destino do mundo. Elas nos mostram que impérios caem, tiranos perecem, mas o reino de Deus é inabalável. Vivemos hoje no eco dessas visões, aguardando o momento em que a pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuçará a estátua dos reinos humanos e encherá toda a terra com sua glória. Se este vídeo agregou valor à sua vida, por favor, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo e alcançar aqueles que mais precisam. Obrigado por fazer parte desta comunidade.